Boa noite, senhora presidente Adi Fonseca de Carvalho, demais vereadores, cidadãos caldenses que nos escutam pela rádio e aqui presentes. No dia 8 de agosto deste ano, há quase 5 meses atrás, viemos a esta casa comunicar um importante fato e entregar um requerimento. Tratava-se de um requerimento para que fosse colocada em votação a revogação da Lei 2.338 de 2017, que alterou o artigo 51 da Lei da APA do Santuário Ecológico da Pedra Branca. A Câmara de Vereadores simplesmente ignorou o requerimento, sequer o colocando em votação. Ao invés disso, esta Câmara de Vereadores solicitou um parecer ao advogado da Casa, que foi entregue a nós no dia 11 de setembro deste ano. Esperávamos um parecer técnico, mas o que vimos foi um arranjo de subjetivismos, opiniões e alta agressividade, o que muito nos surpreendeu. As opiniões do senhor advogado da Câmara poderiam ser expressas por ele enquanto cidadão. Bastava para isso pedir a tribuna desta casa. Mas um parecer deveria se ater aos aspectos técnicos e jurídicos, com a necessária imparcialidade, o que infelizmente não aconteceu. O incrível é que, a partir deste parecer, que mais parece um artigo de opinião do douto advogado da Câmara, a presidente desta casa julgou então que o requerimento apresentado pela Aliança sequer seria colocado para apreciação do plenário. Impressionante o descaso ante a gravidade dos fatos apresentados à época, em especial a decisão do STF, a mais alta instância jurídica do país, que encerrou definitivamente, sem possibilidades de recurso, o processo judicial em que empresas de mineração questionavam a legalidade e constitucionalidade do artigo 51. A decisão do STF vai além de achismos. Ela destrói totalmente o único argumento utilizado por esta mesma Câmara de Vereadores para justificar a alteração do artigo 51. Qual era este único argumento? De que o artigo 51 não seria suficientemente claro e seria questionável do ponto de vista legal e constitucional. Com a decisão do STF, este argumento frágil fica enterrado definitivamente. Ora, a decisão do STF foi uma oportunidade única para esta Casa corrigir o seu erro e revogar a Lei 2.338 de 2017. Esta oportunidade sequer foi apreciada em plenário. Resumindo, senhoras e senhores, não bastaram os 10 pareceres e laudos técnicos ambientais e jurídicos que a Aliança e outras entidades apresentaram para os senhores. Não bastou o Ministério Público fazer uma recomendação a esta Casa quanto à ilegalidade e inconstitucionalidade na alteração da Lei 1973/2006, em especial do seu artigo 51. Não bastou a assinatura de 12% dos eleitores de Caldas, solicitando que houvesse um amplo debate na sociedade sobre tão grave assunto. Não bastou a decisão do STF, que desmontou a justificativa para a alteração do artigo 51. Nada disso foi suficiente para que os senhores e senhoras pudessem rever a decisão de alterar o artigo 51. Este resumo já é impressionante, não é? Mas como diz a Bíblia Sagrada, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é generoso para conosco, não querendo que alguns se percam, senão vos venham a arrepender-se. Pedro, capítulo 3, versículo 9. Pois bem, agora temos ainda mais um fato novo, que oferece outra oportunidade para esta ilustre casa. Este fato novo é a razão de nossa fala na tribuna no dia de hoje. Por isso,
peço especialmente a atenção dos senhores e senhoras vereadores. Tenho aqui em mãos, e entregarei oficialmente aos senhores hoje, uma recomendação da Coordenadoria de Controle de Constitucionalidade da Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, expedida em outubro deste ano e dirigida ao senhor prefeito de Caldas, senhor Dr. Alex. Para quem não sabe, vou ler a vocês o que é a Coordenadoria de Controle e Constitucionalidade. Criada pela Resolução PGJ número 77 de 2005, é o órgão de assessoramento extrajudicial e judicial do Procurador-Geral de Justiça, emitindo recomendações ou esclarecimento de notícias relativas a vícios formais ou materiais de normas jurídicas municipais, estaduais ou federais. Portanto, o que tem em mãos é uma recomendação importantíssima. Ela recomenda que o senhor prefeito tome, em até 30 dias, medidas com a finalidade de revogar a Lei 2.338 de 2017, que alterou a Lei da APA, o artigo 51 da Lei da APA. O documento vai ainda mais longe e recomenda que o prefeito de Caldas também revogue a Lei 2.132 de 2010, que retirou da Lei Orgânica Municipal o status de áreas imunes das pedras com nome e das principais cachoeiras de Caldas. Para quem não se lembra, esta alteração teve como consequência direta a destruição da Cachoeira da Margarida e boa parte da Pedra da Canastra. Como o documento tem 15 páginas, leio apenas alguns trechos para os senhores vereadores e para a sociedade brasileira e caldense. Por meio da análise, então já entro nos trechos. Por meio da análise da Lei Municipal número 2.132 de 2010, que modificou a redação do parágrafo 6º do artigo 162 da Lei Orgânica Municipal, e ainda, por meio da leitura da Lei Municipal número 2.338 de 2017, que alterou a redação original da Lei Municipal número 1973 de 2006, constatam-se vícios de inconstitucionalidade, em afronta ao artigo 225, parágrafo 1º, inciso 1º e parágrafo 3º da Constituição da República de 1988, e ao artigo 214, parágrafo 1º, inciso 3º e parágrafo 5º, e artigo 224, parágrafo 1º da Constituição Estadual de 1989. Bem como ao princípio da vedação do retrocesso. Nota-se que os diplomas municipais fustigados promovem alterações na legislação municipal que disciplina a área de proteção ambiental da Pedra Branca, de forma a reduzir a proteção ambiental que lhe era dispensada. Sabe-se que compete ao Executivo, no exercício do seu poder, dever de policiamento dos usos e atividades urbanas em geral, a ordenação da cidade, de modo que o cidadão possa exercer as funções essenciais do urbanismo, a saber, habitar, trabalhar, circular e recrear. A fim de se ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes, artigo 182 da Constituição da República, é imperativo que o desenvolvimento urbano seja adequado e integrado aos valores ambientais, mediante planejamento, controle e uso do solo urbano. Contudo, observa-se que os dispositivos questionados vão de encontro com os interesses do coletivo, ao pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade e, notadamente, ao direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Eis que se verificam relevante atenuação da rigidez de regras concernentes à política municipal de proteção ambiental. Com efeito, oportuno transcrever trechos da decisão proferida pelo ilustríssimo juiz de direito Edson Zampar Júnior.
Frente à normatização e para dar efetividade à proteção ambiental pretendida, o artigo 51 da Lei Municipal número 1973/2006 implicou inequívoca proibição de qualquer atividade de mineração em toda a área de extensão da APA, com exceção das já instaladas e com as devidas licenças de operação. O que se extrai ainda, que em sede de juízo de cognição sumária, é que o projeto de lei municipal número 07/2017, que após aprovado, deu aso à lei municipal número 2338 de 2017, ao alterar a redação originária do artigo 51 da lei número 1973/2006, além dos indícios de casuísmo, de suportar tramitação absurdamente célere e injustificada frente à grandeza de seu objeto, por não ter se valido de absolutamente nenhum estudo técnico prévio e pelo qual fosse possível aferir-se a adequação da reclassificação da APA para a área imune de proteção integral para de uso sustentável, implicou severa ofensa ao princípio do não retrocesso ambiental. Como ficou claro, as alterações normativas procedidas pelas leis número 2132/2010 e número 2338/2017 do município de Caldas implicaram flagrante retrocesso ambiental. É imperativo destacar que a proteção especial conferida à área em questão pela instituição da APA do Santuário Ecológico da Pedra Branca e a consequente proibição da realização de atividade minerária deu-se em razão do significativo valor ambiental da área, considerando o estado de conservação da vegetação nela localizada, a presença de fauna e de mananciais hídricos. Nesse sentido, inequívoco o interesse coletivo na preservação da área em questão enquanto patrimônio da população do município. A supressão da área de preservação, portanto, configura ilegítima flexibilização da legislação local em matéria urbanístico-ambiental. O relaxamento pela via legislativa das restrições urbanístico-ambientais anteriormente previstas na Lei Orgânica Municipal e na Lei número 1973/2006, demandaria ampla motivação lastreada em clamoroso interesse público, que não se vislumbra em caso. A submissão do legislador a necessidades casuísticas de momento, interesses especulativos ou vantagens comerciais dos agentes econômicos é postura incompatível com o atendimento do interesse público. É postura incompatível com o atendimento do interesse público. Assim, vislumbra-se a violação ao parágrafo 1º do artigo 244 da Constituição do Estado de Minas Gerais. Senhores vereadores, senhoras e senhores cidadãos que nos escutam, isso que acabo de dizer não são palavras minhas, não são palavras da Aliança em Prol da APA da Pedra Branca, são palavras da Coordenadoria de Controle de Constitucionalidade de Minas Gerais. Mas tem mais. Escutem, por favor, este outro trecho. O princípio da proibição do retrocesso, analisado sob o prisma do direito interno, significa que, a menos que as circunstâncias de fato se alterem significativamente, não é de admitir o recuo para níveis de proteção inferiores aos anteriormente consagrados. Desse modo, percebe-se que o princípio da proibição do retrocesso ecológico se qualifica como um dos princípios estruturantes do Estado de Direito Ambiental, imprescindível para efetivar os postulados e as metas do novo paradigma estatal, tendo em vista que objetiva alcançar condições de vida sustentada, não só para a presente, mas também para as futuras gerações. É na esteira deste entendimento, foi declarada a inconstitucionalidade de leis que ofenderam o princípio da vedação ao retrocesso. Razão de redução da proteção em matéria de zoneamento urbanístico-ambiental. Fica clara, portanto,
a inconstitucionalidade da Lei nº 2.338/2017, bem como parte do artigo da Lei nº 2.132/2010, em relação à alteração do parágrafo 6º no artigo 162 da Lei Orgânica do Município de Caldas. Novamente, não são palavras nossas. Mas vamos à conclusão final, que leio para as senhoras e para os senhores. Conclusões. Considerando que ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica e do regime democrático, sendo que, para tanto, é seu dever constitucional o combate às leis e atos normativos inconstitucionais, consoante se extrai do artigo 129, inciso 4º da Constituição da República de 1988, artigo 120, inciso 4º da Constituição do Estado de Minas Gerais, artigo 25, inciso 1º da Lei Federal número 8.625 de 93 e ainda dos artigos 66, inciso 1º e 69, inciso 2º da Lei Complementar Estadual número 3494, considerando também a possibilidade do autocontrole da constitucionalidade pelo próprio poder legiferante, na sua condição de canal legítimo para adequação do sistema inconstitucional aos ditames constitucionais, considerando, por fim, que a recomendação é um dos mais úteis instrumentos de atuação do Ministério Público, nos termos do artigo 27, inciso 1º, parágrafo único e inciso 4º da Lei Federal número 8.625. Com estas considerações, essa Coordenadoria de Controle de Constitucionalidade recomenda a Vossa Excelência, Prefeito de Caldas, Minas Gerais, a adoção de medidas tendentes a: letra A, revogação da Lei nº 2.338/2017 do município de Caldas. B, revogação de parte do artigo 1º da Lei 2.132/2010, em relação à alteração da redação do parágrafo 6º do artigo 162 da Lei Orgânica do Município de Caldas. Esta coordenadoria, nos termos do inciso 4º, parágrafo único, do artigo 27 da Lei Federal número 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, fixa o prazo de 30 dias a contar da data do recebimento desta, para que Vossa Excelência cumpra, em sendo este o entendimento, a presente recomendação nos termos da disposição anterior. Na ocasião, também nos termos do disposto no inciso 4º, parágrafo único do artigo 27 da Lei Federal número 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, requisita diretamente a Vossa Excelência divulgação adequada e imediata da presente recomendação. Informações por escrito no prazo de 10 dias contados a partir do vencimento do prazo de 30 dias acima fixado, sobre o cumprimento ou não da presente recomendação. Belo Horizonte, 18 de outubro de 2018. Maria Angélica Said, Procuradora de Justiça da Coordenadoria de Controle da Constitucionalidade. Senhoras e senhores, acho que esses trechos da recomendação são bastante claros, não são? Não é a Aliança pela Pedra Branca que está falando agora. Trata-se da Coordenadoria de Controle de Constitucionalidade da Procuradoria de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais. E está afirmando exatamente o que a Aliança tem afirmado desde 27 de novembro de 2017, repetidas vezes, desde que esse projeto de lei foi apresentado a esta Câmara de Vereadores. Ora, se o entendimento da Aliança em prol da APA da Pedra Branca, da população de Caldas, do Ministério Público de Caldas, do STF e agora da Coordenadoria de Controle de Constitucionalidade de Minas Gerais estão todos alinhados, não é mais possível esta Câmara ignorar os fatos. Por isso, além de dar ciência aos senhores sobre este importante fato, reforçamos o requerimento protocolado no dia 8 de agosto de 2018. A Aliança em prol da APA da Pedra Branca vem, por meio desta, requerer a esta Câmara Municipal que revogue no mais curto prazo possível a Lei 2.338 de 2017,
que alterou o artigo 51 da Lei da APA e reestabeleça sua redação original. Vem requerer também a revogação de parte da Lei 2132 de 2010, que alterou o artigo 162 da Lei Orgânica Municipal e o restabelecimento da sua redação original. A Aliança em prol da APA da Pedra Branca vem, por meio desta, requerer esta Câmara Municipal de Caldas: 1. Que aprove um projeto de lei que revogue a Lei 2.338 de 2017 e preserve a redação original do artigo 51 da Lei 1973 de 2006. 2. Que aprove um projeto de lei que revogue parte da Lei 2.132 de 2010, que alterou o artigo 162 da Lei Orgânica Municipal e preserve a sua redação original. Aproveitamos para solicitar ao senhor prefeito de Caldas, Dr. Alex, que se manifeste quanto à recomendação aqui apresentada, rogando para que tenha sensatez de desfazer o erro cometido por gestões passadas do Poder Executivo Municipal e siga esta recomendação. O futuro de Caldas está em suas mãos, senhores vereadores e senhor prefeito. O que a população de Caldas pede aos senhores é que hajam em prol dos interesses coletivos e de toda a população, e não mais por interesses que até agora não foram suficientemente esclarecidos e que certamente não são os da população nem do desenvolvimento sustentável da nossa querida Caldas. Coragem, senhores vereadores, votem por esses dois projetos de lei. Coragem, senhor prefeito, siga a recomendação da Coordenadoria de Controle de Constitucionalidade. É o que clama a população caldense. Salve a Pedra Branca, salve o desenvolvimento sustentável que garante o futuro de Caldas, de nossos filhos e netos. Muito obrigado.